Muito bem, vamos agora para o Quero Saber, hoje falando sobre, puxa vida, o emprego dos sonhos. Qual seria esse emprego dos sonhos? Muitas vezes a gente deixa de lado esse desejo por necessidade, por medo ou até mesmo por falta de perspectiva. A Vá Tobias já está chegando por aqui para conversar com a gente. Oi, gente. Vanessa, é possível mudar isso? Mas com certeza. Sabe o que a gente precisa lembrar? Tem um mestre meu, que é o Stephen Covey. Ele escreveu aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, sabe? Sim. E ele diz que missão de vida é usar os talentos na direção do que o mundo precisa. E quando eu li essa frase, eu falei, nossa, tem tudo a ver. A gente precisa usar os nossos talentos, as nossas experiências e lembrar que a missão que a gente tem aí em casa e em cada um de nós é a de promover a alegria. Então, quando a gente resgata esse significado, ou seja, a minha vida importa, porque qualquer coisa que eu estiver fazendo, a minha função básica é promover a alegria, a gente começa a viver uma vida baseada em sonhos. Por isso que é importante observar ao redor para saber o que o mundo precisa também. Exatamente, e lembrar que aquela necessidade precisa da minha alegria. Ótimo. Que legal. E a tua alegria vai ser cumprir e dar conta daquela necessidade. Vamos ver se fecha com a pergunta do Carlos, aqui de Florianópolis. Como parar de procrastinar nos estudos para ingressar na profissão dos sonhos? Carlos, tem tudo a ver, na verdade, porque a gente precisa resgatar autoestima. Né? Noção de significado, qualquer que seja o trabalho que eu esteja fazendo, ele importa para o mundo. Então, eu preciso me esforçar para lembrar dessa importância que eu tenho, dentro de qualquer contexto. E quando a gente está procrastinando, a gente está falando, olha, eu acho que se eu fizer ou não fizer, não vai fazer diferença, mas faz. Então, é um trabalho de lembrar, a sua vida importa muito. E qualquer que seja o rótulo do trabalho, eu preciso lembrar que não importa se eu sou o presidente de uma empresa ou se eu tenho um cargo que é considerado mais simples, esses rótulos, eles não fazem diferença se eu lembro, minha vida importa para levar alegria, para promover o que é o bem. Ótimo. Do Carlos, agora a gente vai com a pergunta do Leandro de Araranguá. Eu tenho 15 anos, que coisa linda. E futuramente eu penso em fazer faculdade de Direito. Vale a pena fazer um curso técnico agora? Isso pode me ajudar a conquistar o emprego dos sonhos? Leandro, uma coisa muito importante nessa fase da vida é buscar orientação. Quando a gente fala de orientação, é de ter inspiração para viver a vida. Então, a gente se orienta primeiro com o nosso pai, com os nossos professores na escola, com os professores dos cursos que a gente decide fazer e conversa com aquelas pessoas que inspiram as nossas transformações internas. Procura por pessoas que te inspiram, por quem você tem admiração e conversa com elas sobre as melhores decisões para esse momento na vida. Na semana passada, a gente falou dos empregos do futuro, né, das profissões do futuro. E depois eu fiquei refletindo sobre aquilo, pensando, a gente não sabe muito bem o que vai ser do futuro. Então é importante aprender a viver bem o momento de hoje, fazendo aquilo que te traz satisfação nesse momento, que a satisfação desse momento vai construir uma vida mais feliz e as escolhas melhores para o teu futuro. Muito bem, lembre-se que o futuro já não é o que era, disse o Nicolas Negroponte do MIT. Você volta ainda daqui a pouquinho, no futuro imediato. Obrigada, Vá, por enquanto. Obrigada. Para voltar a falar sobre o emprego dos sonhos, como conquistar. Vanessa Tobias de volta conosco, porque já tem pergunta de novo no telão para você. Vamos lá. Cristina de Criciúma, eu sou costureira, mas eu sempre gostei da área financeira. Já fiz cursos, mas eu tenho medo de encarar o mercado de trabalho para realizar o meu sonho, porque eu já tenho 38 anos. O que eu faço? Só 38? Exatamente. Só 38. Mas como assim? A vida está começando agora, Pois né? olha só. Com toda a maturidade necessária. Cristina, eu trouxe uma tela com dicas que eu acredito que podem contribuir para essa pergunta. Como conseguir o emprego dos sonhos? A primeira coisa que me fez lembrar a tua pergunta foi esse tópico 1. Acredite que o emprego dos sonhos, ele existe e eu preciso, portanto, em aceitando que ele é possível, ir atrás das orientações com as pessoas que têm experiência. A gente pode ir num lugar como o Sebrae, que tem uma mega estrutura para ajudar a gente a pensar o nosso negócio e essas transformações de vida. Proponha algo com o uso dos seus talentos. Puxa, eu sou costureira, quer dizer, eu sei fazer algo bem. Proponha primeiro aos teus vizinhos, a área financeira, já que você quer mudar, mostrando que você pode fazer as duas coisas. Então, olha, eu vou continuar tendo meu dinheiro, mas eu vou apresentar uma segunda opção, já que é um outro talento meu, e essas pessoas, aos poucos, vão começar a te divulgar. E seja visto para ser lembrado. Não adianta eu, em casa, ter o talento do mundo e não comunicar a ninguém sobre isso. Então, fale aos teus amigos de infância, à tua família, aos teus novos mestres, às empresas que você já trabalhou, qual é o talento que você está dispondo para o mundo.
Muito bem. Percebeu que a Vanessa costurou bem o assunto aí, né? Então vamos para o próximo. Só nisso. Eduardo fazer de o que ela faz. Sombrio. Estou trabalhando em obras por falta de oportunidade. Que dica você me dá para me realizar profissionalmente no futuro? Falta de oportunidade. É muito difícil isso, porque a gente, ao trabalhar naquilo que não é o nosso sonho, ocupa o mesmo tempo. Eu noto que a gente tem dificuldade, tem uma frase do Charlie Chaplin que fala que ele gosta da chuva porque ele pode chorar e ninguém perceber. Eu vejo que a gente não usa a nossa angústia em favor da procura daquilo que é o nosso sonho. E a gente substitui com as coisas que são passageiras. E aí eu vou lá, trabalho na obra, quando eu vejo esse tempo que era para eu viver a minha angústia, a minha procura, a procura do assunto, inclusive com os mestres, sobre o que fazer, eu estou usando num trabalho que nunca vai ser meu sonho. Então, a orientação para que a gente procure viver uma vida de sonhos é primeiro entender que não adianta viver algo que eu sei que eu já falei aqui outra vez, calcinha bege, que cumpre a função, mas não anima ninguém. A gente precisa, para ter ânimo, acreditar que é possível e ir atrás do tempo necessário para fazer o sonho acontecer. Muito bem. A não ser que o marido seja daltônico. Eu falei, depois falei, será que eu tinha ter dito isso de novo, né? Depois dessa você volta depois. Tá bom. Já, obrigada. Olha aí, ó. 12h26, hora do Quero Saber, hoje falando sobre vida e carreira. Vanessa Tobias está dando dica para você que quer conquistar o seu emprego e quer conquistar o emprego dos sonhos, né? Então, mais uma dúvida vem aí agora da Lilian, de Águas Mornas. Eu tenho 30 anos, sou advogada, estou prestes a realizar um sonho profissional, mas o retorno financeiro não será bom. Vale a pena arriscar? Será que sonho tem preço, né? Talvez se a gente for calcular o quanto a gente poderia ganhar se a gente tivesse mais foco em determinadas áreas, a gente poderia eventualmente fazer mais dinheiro, mas não conquistar a realização de dentro para fora. É uma opinião, com base em tudo que eu vejo nas pessoas que eu atendo e no que a gente lê sobre a felicidade. Quando a gente realiza um sonho, a gente tem uma sensação de maior realização. E a partir de um X financeiro, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil não, mas disse que nos Estados Unidos, ganhar a partir de 17 mil já não faz mais diferença. Então, a pessoa, ali é o máximo, a partir dali já não se compra mais felicidade. A pessoa precisa encontrar nas escolhas como ela se sente completa. E a felicidade é uma construção das nossas escolhas. Então, se vale a pena arriscar, daqui a um tempo você vai se perguntar, e se eu tivesse feito isso? Arrisca. Ótimo. Né? Vamos a mais uma. Depois da Lilian, nós temos dicas tuas aqui. As dicas. Hoje eu botei 4 filmes. Opa. 4 filmes, porque eu falei, final de semana está chegando, a gente pelo menos escolheu um deles. Falei de 2 livros, falei de um livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e O 8º Hábito do Covey, mas os filmes eu quis dar um foco essa semana. A Procura da Felicidade, História Real, do Will Smith, exatamente com ele. Um senhor estagiário que conta a história de um senhor estagiário que depois, do Robert De Niro, depois de uns 50 anos lá, decidiu voltar ao mercado e como isso se deu, porque ele trabalha com tecnologia, então era diferente da época dele. Sexy por Acidente. Amei. Esse filme é imperdível, a menina tem autoestima baixa, bate a cabeça e acorda se achando. E ela encontra uma maneira de, porque colocou a autoestima lá para cima, de conseguir o trabalho dos sonhos. E O Diabo Veste Prada, que também é um filme um pouco mais antigo, mas que mostra o quanto é importante a gente ter perseverança. Uma coisa que eu noto que a gente procura o emprego dos sonhos é que a gente quer esse emprego para amanhã. Não é assim, a gente tem que construir o merecimento e às vezes é persistindo, é amadurecendo dentro do trabalho e aí com o tempo a gente vai conquistando espaço para viver o sonho. Temos agora mais perguntas por Vamos aqui. lá. Mais umazinha, tá cabendo. Vamos lá. Que bom. Tá chegando. Tá demorando que são 4 filmes. Mário, olha aqui, teu xará de Floripa. Meu xará, Floripa. Eu estou desempregado desde maio e tudo saiu do controle. As contas saíram do controle, a faculdade. Poxa, eu nunca passei por isso antes, nem consigo mais pensar no emprego dos sonhos. Ele deve estar pensando no emprego, pelo menos um, né? Sim. Uma coisa muito comum quando a gente passa por um período de caos é a gente querer acelerar e encontrar um sonho. Se tiver papel e caneta, anota o seguinte, que para a gente se equilibrar novamente é preciso voltar às raízes. Isso significa, converse com os teus amigos de infância, com a tua família, com os teus mestres. A gente precisa fazer terapia, procurar alguém que ajuda a gente a pensar, porque se a gente não tem ajuda para pensar, a gente continua confuso. Fazer exercício, dá uma caminhada, faz uma corrida, procura um jeito de lembrar que o teu corpo está presente.
e a espiritualidade, desenvolver o teu próprio dogma. Não importa necessariamente a religião específica, mas a forma de viver a tua espiritualidade. Esses são os 4 pilares do equilíbrio emocional. Quando eu volto para o meu equilíbrio, eu começo a colocar as coisas no lugar. Arrumo a minha casa, tenho as relações arrumadas e tudo volta a funcionar. Ok, Vá. Obrigada mais uma Obrigada, vez. Vera. Mais uma vez, grato para você, viu? Nos vemos na semana que vem. Combinado. Tchau, gente. E amanhã eu quero saber, vai falar sobre inventários. Um advogado vai tirar dúvidas sobre regras, prazos e tudo o que pode e não pode na hora de fazer a divisão de bens de alguém que morreu. Mande a sua pergunta a 48996334567, diga seu nome e a sua cidade também.